A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos direto para Lisboa conversar com a cantora, compositora e instrumentista Thaís Reganelli. Ela está lançando o single Como um Último Beijo. Com 5 álbuns gravados, ela tem uma história internacional de vida. Filha de pais brasileiros, nascida e criada na Suíça até os 9 anos, morou no Brasil por 27 anos, passou pela Itália e hoje vive em Portugal. Thaís contou suas histórias, falou de suas influências e da canção batizada por Adriana Calcanhoto. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena e a gente vai diretamente para Portugal. Olha que legal! Portugal, que legal, estamos rimando e tal. Para conversar com a cantora, compositora Thaís Reganelli. E a Thaís vai falar do seu próximo projeto, que ela já lançou, que vai virar um 5º álbum, certamente. Ela já fez 4 álbuns e agora está lançando um 5, e a gente vai falar um pouquinho da carreira da Thaís Reganelli. Bem-vinda à Rádio Brasil Atual, aqui o YouTube da TVT também. Muito obrigado por nos receber, quer dizer, quase receber, né? Remotamente a gente recebe, quem entra na casa do outro, não é isso, Thaís? Bem-vinda. Pois é, obrigada a você, é um prazer estar aqui, Colibri. Então, aí a gente, primeiro, recebendo as pessoas em casa, vai contar um pouquinho da história. Mas antes de contar a história, a gente sempre coloca aqui como uma enquete para todos os artistas, são quase 200, mais de 200 programas já gravamos desde março do ano passado, e a gente faz uma enquete. Mas por que fazemos essa enquete? Para entender como os artistas reagiram na pandemia. A partir de março, aqui no Brasil, a partir de março a coisa fechou toda de apresentações em público, os artistas ficaram numa situação muito complexa. Não só os artistas, todo mundo, nós da rádio, o mundo, né? Para resumir. E aí a questão é, como é que você, como artista, reagiu e o impacto da pandemia desde o ano passado, de março do ano passado aqui no Brasil, em Portugal começou mais cedo, não sei se você estava em Portugal nessa época, mas como é que você reagiu como artista e na sua vida particular também, porque é importante a gente saber disso, porque muitos artistas, cada um teve uma reação, né? Eu vou assim explicando desde a depressão até o hiperativismo no YouTube, por exemplo, ou nas redes sociais. Então teve o cara que ficou, né, pirado e o outro que ficou ativo e o outro que ficou perdido, enfim, tem várias. Como é que foi a sua situação? Como é que você encarou tudo isso? Eu acho que não foi privilégio de ninguém e nem azar de ninguém, né? Todo mundo realmente está passando por isso. E estava conversando inclusive com meu pai ontem sobre isso, que eu lembro de uma frase que ele dizia para mim que o trânsito é uma das pouquíssimas coisas democráticas que tem no mundo, né? Rico, pobre, todo mundo, quando está no trânsito, ninguém consegue ultrapassar o trânsito. E eu acho que a pandemia aconteceu a mesma coisa. Não importava de onde você era, de que país você era, de que classe social você era, todo mundo foi afetado de alguma forma. Eu acho que o que aconteceu comigo aconteceu com bastante gente também. Tem aquelas fases do luto, sabe? No início você fica um pouco achando aquilo interessante, meio um estudo antropológico, e depois você começa a ficar meio desanimado, fica meio depressivinho, depois você começa a ficar superativo. Acho que a gente passa por várias fases. Eu não diria que eu fui uma coisa só durante esse período, e não tenho sido uma coisa só. Mas uma coisa é certa, eu fiz muitas coisas que eu não teria feito se não tivesse tido a pandemia. Eu fiz muita música com parceiros, digo vídeo mesmo, né? Como a gente não podia fazer show, eu tive vários shows cancelados, eu comecei a gravar vídeos com outras pessoas, esses que todo mundo tá fazendo, sabe? De colar, assim, um músico aqui, um músico ali, toca junto. E eu cantei com várias pessoas, toquei com várias pessoas que talvez eu não tivesse trabalhado. Isso foi super interessante. Tem esse aspecto, né, de acabar aproximando os distantes aí no caso, né? Você está em Portugal, né? Exato. É legal.
E gravei canções também remotamente. Eu acho que foi interessante para as pessoas verem que não necessariamente a gente precisa estar no mesmo local físico para fazer algum trabalho. E também abri outras frentes. Eu fiz alguns trabalhos eu faço versões de canções de outros países para um canal do YouTube infantil. E isso também me manteve ocupada para também não ficar muito, né? Porque dá uma piradinha, né? Claro. E você estava em Portugal quando a coisa aconteceu? Você já estava? Sim, Você está há quanto tempo em Portugal? eu estou há Lisboa? 3 anos Três em anos. Lisboa, mas eu digo que eu estou há 2, né? Porque 1 ano eu fiquei dentro de casa. Praticamente. O ano passado você ficou dentro de casa. Vai completar agora 1 ano em março, né? Nós ainda estamos aqui, né, na expectativa, né? Esperando a vacinação, né? E cada país está no nível de vacinação, né? Então a gente nem comenta muito isso, porque cada um está no estágio. E Portugal começou mais cedo. O que eu vi aí, eu entrevistei algumas pessoas logo no começo, é que os portugueses e a turma os artistas começaram a fazer já as lives, né? Começaram rapidamente. A live foi a primeira coisa que pegaram. Festivais até com cantores de todo mundo, né? E fazendo lives, né? Então achei interessante essa iniciativa de Portugal, já fazendo lives. Eles foram um dos primeiros, né? E aqui em São Paulo, no Brasil todo também começaram na sequência. Estou falando aqui a partir de março, né? Mas é em Portugal antes mesmo, né? O pessoal já A gente se fechou a partir do dia 13 de março, eu lembro bem o 13, dia. 13, é. Portugal demorou um pouco mais do que os outros países, porque chegou depois, né? O movimento foi assim, né? Na verdade, do meio para os cantos, né? E então Na chegou Itália depois. da Itália vindo para Portugal, mais ou menos. Exato, E aí começaram esse movimento das lives, assim. Eu também fiz algumas, mas não fiz através de festival, fiz pelas minhas contas mesmo, de rede social. E também acho que isso foi interessante, porque eu nunca fui instrumentista, então também me abriu outras coisas. Eu fui obrigada a achar soluções para coisas que eu talvez nunca tivesse procurado antes. Então, acho que para muita gente, quem conseguiu reagir, né? Quem não entrou em depressão, e é super compreensível que tenham entrado também, quem conseguiu reagir de alguma forma, eu acho que conseguiu aprender certas coisas. Para mim foi benéfico nesse sentido. É isso aí. Bom, eu já queria logo de cara aqui, já ouvi o single, né, que você está lançando, Como um Último Beijo, a música sua, com a Núria Malena, né? Queria que você explicasse como é que surgiu essa canção, e a gente vai ouvir logo agora, assim que você explicar tudo isso aqui para nós, contar, porque tem toda uma história. Você fez um curso Como Escrever Canções, lá aí em Coimbra, aí pertinho, né, de Lisboa, com a Adriana Calcanhoto, né, se não me engano. Conta um pouquinho da história, como é que foi a produção desse trabalho mais recente teu. Essa música eu fiz um pouquinho antes de entrar no curso dela. E a ideia veio através de uma conversa que eu tive com uma amiga que estava se separando e ela estava muito frustrada porque ela dizia que não tinha dado certo a relação dela. E eu fiquei com isso na cabeça, achando que as coisas não necessariamente precisam durar para sempre para terem dado certo. Não é porque acabou que não deu certo. Deu certo o tempo que durou, né? Parafraseando mesmo o Vinícius, seja dado enquanto dure, né? Exato. Tem uma versão mais erótica que ele falava também, mas a gente vai poupar aqui um pouco. Mudam umas vogais. Exatamente, trocar o enquanto dure por outra. Tá bom. Para a gente ser sutil aqui, né? O pessoal ficar pensando um pouquinho. Exercitar aí. E eu fiquei com isso na cabeça mesmo, porque não deve ser fácil, né? Aliás, nunca é fácil uma separação, por mais que tenha sido decidido pelos dois, enfim. Só que foi lindo enquanto durou, então eu fiquei pensando nessa coisa de últimas coisas, de primeiras coisas,
Fiquei pensando que a gente fala assim, nossa, meu primeiro beijo, e de repente o primeiro beijo foi maravilhoso ou foi horroroso. Então depende tudo do ponto de vista, né? Um término pode fazer muito bem para alguém. Tem uma frase da música que eu digo, como um primeiro filho, com o meu último amor. O último amor às vezes soa uma coisa ruim, né? Nossa, o último amor, que esquisito. Não, mas é o último porque é o que vai ser para sempre, né? Entre aspas. Enfim, eu fiquei brincando com essas coisas de últimos e primeiros e com essa coisa do tempo passando e as coisas acontecendo ou não, é super subjetivo, né? Na verdade. E aí surgiu a canção, eu estava com muita dificuldade Você de fez a acertar. letra, depois a Núria botou a música ou fizeram tudo Não, junto? fiz Como é as que foi? duas coisas ao mesmo Ah, tempo, a letra e música, mas eu travei em umas frases melódicas e precisava da ajuda dela porque ela é uma baita compositora, competentíssima. E no fim, o que ela fez foi uma maravilha, assim, ajudou pra caramba. E depois, quando a música ficou pronta, eu lembrei que eu estava com muita dificuldade em achar um nome de música, que eu sou péssima para isso. E a Núria também se diz péssima nisso. E eu lembrei numa aula da Adriana Calcanhoto que ela falou que a gente precisa prestar um pouco atenção nisso, que a gente às vezes não liga muito. Mas, por exemplo, se você faz uma busca de uma música que tem milhões com o mesmo nome, isso é ruim para sua canção. Ao mesmo tempo, se você coloca uma frase que é uma frase marcante da música, é mais fácil as pessoas te encontrarem. Enfim, ela fala várias coisas sobre o nome da canção. E mandei para ela, mostrei para ela e pedi ajuda. Eu falei, me ajuda a achar um nome para essa canção. E ela me deu umas 2, 3 sugestões e ficou essa que é Como um Último Beijo, que era uma das sugestões dela. Da Adriana Sim, Calcanhoto? sim, Ah, legal. exato. Olha o que você falou agora, fiquei com vontade de assistir a aula dela ali. Fiquei com uma vontade. Mas ela não está mais aí em Coimbra, ela está mais aqui no Brasil agora? Ou está fazendo. Ela dá aula em Coimbra, faz Isso, a. ela, pelo que eu sei, ela passa metade, metade. Uhum. E porque todo ano ela vem para cá, para Coimbra, para dar esse curso. E antes do curso ela já era embaixadora do curso de letras ou alguma coisa da Universidade de Letras de Coimbra. Mas esse ano, com a pandemia, não teve o curso. Eu não sei como é que vai ser daqui para frente. Então, Mas o curso dela é ela deve. maravilhoso. Imagino, depois você conta mais detalhes para mim, depois você manda aí no. Muito legal, imagino. Que é uma figura da música brasileira importantíssima, né? E estudiosa, né? Porque é mais legal isso, né? A pessoa que estuda a música brasileira e sabe do valor que ela tem, né? E quando você está aí no exterior, eu imagino que você fique mais ainda brasileiro, embora você tenha nascido em Berna, daqui a pouco você vai contar a sua história, mas você é brasileira, né? E aí a música brasileira e essa cultura e a diversidade da música brasileira deve impactar muito quando a pessoa está mais fora do Brasil, às vezes, né? Que aqui não se dá o valor, né? E a Adriana Calcanhoto sabe valorizar, enaltecer e colocar a música brasileira num patamar que ela merece, no mundo mesmo, né? Eu acho importante isso. E ela é estudiosa e tal, além de ser uma cantora e compositora maravilhosa, né? É bacana ter essas ela é pessoas uma que, sumidade. as pessoas que mantêm essa viva, né? A história da música brasileira e trabalham para divulgar isso, né? Em cursos e tudo mais, né? Eu acho que é uma coisa maravilhosa. Porque esse governo aqui, nesse momento, não faz nada disso. Então, os artistas estão fazendo o que o poder público podia ajudar um pouquinho. Mas isso é uma outra história, daqui a pouco a gente fala. Vamos ouvir Como o Último Beijo, a música, então, da Thaís Reganelli, com a Núria Malena, e um apoio, digamos assim, da Adriana Calcanhoto, né? Ela não está como parceira, mas ela é um apoio, talvez, né? Inspirador, talvez. Vamos ouvir, então? E tem um clipe bacana. Onde foi feito esse clipe? Conta para nós aí. Esse clipe foi feito aqui em casa, né? Durante o confinamento mesmo.
E o meu marido é cineasta, né? Ah, Forte. tava vendo que os clipes estavam muito caprichados demais, assim, tá muito legal mesmo. E chamamos um amigo que é fotógrafo e diretor de fotografia também do Brasil e ator para fazer a outra parte, né, o par romântico da história no Brasil. Então ele também fez da casa dele. E projetamos as imagens nas paredes aqui de casa para eu interagir com ele e fizemos esse clipe todo a 4 mãos, ele na familhinha dele e eu na familhinha aqui. Legal. Então vamos ver agora? Vamos ver e ouvir, né? O pessoal da rádio tem que ouvir, só vai poder ouvir, infelizmente. E o pessoal pode acompanhar no YouTube também. Roda como um último beijo. Como um último beijo, como a última estrada, não há nada que caiba no último abraço, como um último suspiro, como um sopro de cada, um pedaço que falta, onde não me sobra nada. Vem que o tempo é seu, vai que o tempo voa. O tempo que eu preciso é preciso com você. Pela última vez, pela última fala, uma falha na pauta, pelo assunto que me falta. Como um primeiro filho, com meu último amor, ouça o último fado, não se perca do meu lado. Vem que o tempo é seu, vai que o tempo voa. O tempo que eu preciso é preciso pra você. Preciso com você. Olha a última fresta, pela última sombra, não há raio de sol, não há nada. E o último apaga a luz, e o último fecha a porta. Estamos de volta aqui com a Thaís Reganelli. A Thaís Reganelli, cantora, compositora, já está na área há um tempão aí, já tem mais de 4 discos, né? E está preparando o 5º álbum, certamente, lançando singles e tal. E está morando em Lisboa há 3 anos, segundo você contou, não é isso? 3 anos. Mas a sua história é bem legal, eu queria que você contasse, para quem não conhece, né? Você é filha de um jornalista, do Wilson Roberto Reganelli, certo? E aí o seu pai, nos anos 70, foi embora para a Suíça. Conta a sua história para a gente. Seu irmão também é do ramo, o Henrique Torres também, né? É músico. Está morando aonde? O Henrique, você falou aqui em São Paulo, não? Isso. Está morando em São Paulo e o seu pai está morando em Ubatuba, não é isso? Exato. E você em Lisboa. Então, o papo é sempre pela internet. Sempre. Imagino, né? Só é porque é possível. Mas conta um pouquinho da sua história, que é bem legal. A trajetória sua, né? Desde pequena, já cantando, né? Porque tem vídeos seu cantando Frère Jacques pro seu irmão. Tem uma série de coisas bonitinhas aí da história sua. Conta aí para nós, para quem não te conhece. É isso que você falou agora há pouco sobre a gente valorizar mais quando a gente está fora. Eu acho que foi exatamente isso que aconteceu
comigo em relação à minha profissão. Eu acho que eu sou o que eu sou por causa do exílio do meu pai, e por eu ter nascido fora, ele tinha muita saudade do Brasil e a gente ouvia muita canção brasileira, e a canção naquela época era uma canção muito bem feita, né? Muito bem construída, muito bem escrita. Chico, Gil, Caetano, Milton, enfim. E a gente ouvia muito isso em casa. Então eu acho que ficava essa paixão, né? Essa coisa, ai, saudade do Brasil, vamos ouvir música brasileira. Então me influenciou diretamente. Fiquei por lá até os 9 anos de idade. Não, só um pouquinho antes, que a gente não contou direito. O seu pai saiu do Brasil, né? Ele era a colega do Vladimir Herzog, num momento complicado aqui no Brasil, os anos 70. Aí ele recebeu uma proposta de trabalho, ele viu que a coisa aqui estava brava mesmo e foi embora para a Suíça trabalhar em rádio. Sim, exatamente. Ele já tinha recebido esse convite 2 vezes, mas o meu pai sempre foi um jornalista político e ele não queria sair do Brasil naquele momento. Então ele negava o convite, ele não queria ir. Depois o meu irmão nasceu e aconteceu o que aconteceu com o Herzog, e as coisas ficaram mais próximas, né? Os acontecimentos mais próximos, embora ele tenha passado vários perrengues, digamos assim, durante a ditadura, nunca tinha sido uma morte tão próxima. Então, quando veio o convite, acho que pela 3ª vez, ele pensou no filho dele, né? Ele falou, bom, agora acho que é a hora de eu ficar esperto e dar uma sumida daqui por enquanto, e depois eu volto. Então, ele aceitou o convite e foi trabalhar na Rádio Suíça Internacional. Então, ele trabalhava nessa rádio e também era correspondente aí, e para vários meios de comunicação, sei lá, Folha, CBN, enfim, Estadão. Ele fazia várias coisas como correspondente. Isso aí, então, foi antes, você nasceu em 78, foi antes de 78. Vocês lembram o ano? Quer dizer, você não tinha nascido ainda, mas... Ele foi em 76. 76, logo depois. 75 foi o assassinato do Vladimir Herzog, em 76 o seu pai aceita o convite e vai para a Suíça trabalhar na rádio. E lá, falando em português, em francês, alemão, italiano, o que ele falava? Sim, a Rádio Suíça Internacional, ela tinha várias, ainda tem, né? Várias línguas, né? Vários departamentos de língua. Então, ele era do departamento do português, do brasileiro. Né? Legal. E aí, em 78, surge a Thaís, né? Que está e nasce em Berna, na Suíça, né? Exatamente. E é isso aí. E aí, depois, vocês retornam quando para o Brasil? Em 88. Em 88, você volta para o Brasil. Isso. Eu tinha 9, ainda não tinha feito 10, porque não tinha chegado no meu mês de nascimento. Que é novembro, nós vamos entregar Exato. tudo. Muito bem. E, bom, aí na Suíça eu já participava de coral na escola, aquela coisa que toda criança faz. Mas eu gostava muito, assim, eu lembro que eu já abria vozes, já fazia 2ª, 3ª vozes com meu irmão, a gente brincava muito de música em casa, ganhava instrumentos, enfim. E aí, chegando no Brasil, teve um festival de música francesa. A sua formação era na francês, italiano ou alemão? Nos 3 lá. Fora aquelas línguas esquisitas que eles falam. Tirando essas. Então, a sua formação foi em francês. Em francês. Em francês, Tá. E aí, fui para o Brasil, tinha um festival da Aliança Francesa, de música francesa. Aqui, para São Paulo, você veio para São Paulo. Em São Paulo. Seu pai é de São Paulo? Meu pai é de São Paulo, nascido em Guarulhos, na verdade. Guarulhos, aqui. Minha mãe é nascida em Rondônia. Olha. Daí, teve esse festival em São Paulo, e eu participei e achei o máximo, assim, essa coisa de cantar no palco, de ter um público só para mim, porque até então eu cantava com outras crianças, nos escoteiros, na escola. E aí meu irmão preparou uma base para mim, ele soltou a basezinha e eu cantei em cima no festival. E fui até uma semifinal e adorei. A partir daí a gente começou a
tirar um repertório, tocar em casa, e começamos a tocar em lanchonetes durante o dia, perto de casa. Que legal. Em troca de lanche mesmo, assim, por brincadeira. 3 músicas e um hambúrguer, mais ou menos assim. Tipo isso. O cara sabia que não ia ter prejuízo, né? Porque a gente não comeria mais do que 2. Não conheço o Henrique, né? Você está falando por você. O seu irmão Henrique é que, não sei se ele... Ele é uma draga. E aí, na lanchonete, então, começando. Aqui em que bairro vocês ficaram quando vocês voltaram? Não, isso foi em Campinas mesmo, já. Em Campinas, já em Campinas. Em Souzas, que é um Souzas, distrito. sei que é um distrito ali. Perfeito. Moramos 25 anos ali, mais ou menos, sei lá, muito tempo. E aí a gente começou a ver que tinha público. Eu não sei como é que eles tinham paciência de ouvir aquilo, porque eu tenho gravação e eu posso provar que não era agradável. Mas essa autocrítica de hoje, mas na época era incrível, pô. Por que você eu acho que era aquela coisa de... Não tinha isso, assim, sabe? Os lugares não tinham música ao vivo. Então era o que as pessoas iam fazer, era divertido, era onde as pessoas se encontravam, era onde os pais achavam seguro os filhos irem, né? De dia, numa lanchonete, num lugar aberto. E aí a gente foi tomando confiança e aprendendo muito com isso, né? Com o palco. Entre aspas, porque não era um palco, né? Era um cantinho ali. Não, mas é uma apresentação em público já. Você tem que estar desinibida, tem que... Sempre é uma performance, mesmo que tenha um grupo pequeno, 5 pessoas, 10, 20, 30, isso é uma apresentação em público, né? E isso foi ensinando muito a gente, e fomos recebendo convites de tudo quanto é lugar para tocar. E realmente, assim, recentemente eu parei agora na quarentena para rever fotos, essas coisas que muita gente deve ter feito, né, no ócio. Limpar os arquivos, né? Achar as coisas. E realmente, assim, eu fiquei bem impressionada com o tamanho da trajetória, com a quantidade de lugares que a gente tocou, quantidade de apresentações que a gente já fez. E fiquei orgulhosa, assim, sabe? Porque eu sou muito autocrítica e eu sempre fico pensando, poxa, mas eu ainda não fiz isso, não fiz aquilo, que chato, que ainda tenho que não sei o quê. E a gente se compara muito, é uma profissão muito cruel, ao mesmo tempo que é muito boa, porque a gente faz o que ama e ainda é aplaudido por isso. Mas é muito cruel nesse sentido, né? Porque a gente sempre se compara enfim, é difícil ganhar dinheiro, a gente ganha, mas assim, né? Enfim. Não, viver de música não é brincadeira. No Brasil, qualquer lugar do mundo, né? No Brasil especialmente, nesse momento é pior ainda, né? Pior ainda. E quando é que você identifica aí a virada, quer dizer, o começar profissionalmente? Você está cantando com seu irmão e tal, e eu sei que vocês fizeram um duo, né? Gravaram 2 discos, se não me engano, né? Sim. Então, quando é que é a data que entrar no ramo mesmo profissional do cantar, do compor, enfim, de se apresentar? Eu acho que um momento crucial foi quando nós 2 estávamos na faculdade e a gente começou a faltar demais na faculdade, porque era período noturno. Faculdade de quê? Eu fazia artes plásticas e ele jornalismo. Uhum. E a gente precisava faltar muito para tocar. Precisava, primeiro porque queria, e depois porque passamos por uma crise em casa financeira e a gente começou a ter que ajudar bastante, enfim. Aí, aquela história, aula ou show? Show. Exato. E aí eu comecei a pegar justificativa dos lugares onde eu tocava para justificar a falta na faculdade para não bombar. Uhum. E chegou um momento também que meu irmão decidiu ir para a Itália para tocar lá e eu resolvi ir junto e nós 2 trancamos a faculdade. Então, quando o momento assim, você tranca uma faculdade para fazer uma coisa que é o que você já vem fazendo, acho que chancela, sabe? Uhum.
Falei, vamos para a Itália, mudar de país, vamos tocar e vamos trancar a faculdade. Então, acho que ficou meio claro que era A uma opção, né? profissão. A opção foi feita ali, pimba. E que ano Exato. que foi que vocês foram para a Itália? Isso foi 2009. 2009. Mas até isso... Não, minto. Nossa, que confusão, que 2009. 1999. 99, não 2009, 99. Né? E aí você fica na Itália 2 anos, porque é Reganelli também, família deve ter alguma coisa de italiano lá. Avô, não é? Alguma coisa? Avô, paterno. Paterno, avô, Reganelli. E aí você ficou lá 2 anos, fez o quê? Tocou também nos bares da vida, ou conseguiu fazer Exato. show e tal? Ficamos muito tempo num mesmo lugar, que era um restaurante brasileiro, e fizemos poucos festivais, alguns festivais. Mas também foi um baita aprendizado, porque a gente tocava música brasileira, tocava as nossas músicas também, para um público que não entendia as letras. Então, também é uma experiência de ver como é que funciona a musicalidade da coisa, não só a letra, né? Importante. E cantava em tudo lá, em francês, italiano, português, o que rolava, para tocar em restaurantes, tem que cantar para todo mundo, é isso? Na verdade, isso a gente sempre fez. Desde o primeiro lugarzinho lá na lanchonete, a gente já fazia, mas acho que por influência dos nossos pais mesmo, que diziam, vocês sabem falar essas línguas, é um diferencial, aproveitem, façam isso. Então, tinha até música grega no nome, embora a gente não fale grego, mas, a gente ouvia muita música do mundo, por causa da rádio que meu pai trabalhava, né? Claro. E tinha o Eurovision, que todo ano apresentava músicas muito interessantes de todos os países da Europa. Então, a gente tinha Beatles, tinha François Hardy, tinha Piaf, tinha Branduardi, sempre teve canções do mundo no nosso repertório. Beleza. E aí dá essa canja também. O que eu falo para a turma aqui toda, né? Todos os artistas, quando contam a sua trajetória e falam que tocaram na noite, tocaram bar, ou seja, mesmo barzinho ou restaurante, mas tocaram na noite ou fizeram bailes, eu falei, isso dá um background para o artista incrível, porque às vezes ele tem que atender a pedido. Cara, canta Aquarela do Brasil, imagina que você foi obrigado a cantar Aquarela do Brasil. Canta aquela, canta isso. E às vezes não está no seu repertório, nenhuma coisa que você gosta muito, mas você é obrigado a tocar ou a cantar, atender pedidos, e abre, né, um universo de música muito... E dá uma tarimba é uma palavra, né? Dá uma tarimba, uma cancha fortíssima para o artista. Né? Além do teu repertório ficar uma coisa gigante mesmo, isso. Você aprende a se virar em muitas coisas, porque todo tipo de coisa acontece nesses lugares. Você não está blindado pelo palco, né? Tem o bêbado chato. Exato. Você engole um mosquito, passa uma barata. Conta um caos aí do italiano que você possa contar aqui para nós. Um caos italiano? Desses lugares. Tocar 2 anos em música, deve acontecer alguma coisa curiosa, né? Olha, eu vou contar uma coisa que não tem muita graça, assim, é mais triste do que engraçado, eu acho. Mas é um caos, é um caos. Exato, que eu acho que é uma realidade, assim, forte. A gente estava tocando no lugar e... Como chama o lugar, só para lembrar? Não sei, chamava A Brasileira, não existe mais. Não existe mais a Brasileira. Isso em Roma, era Roma também, eu gosto de saber. Isso era em Como. Como, perto do Lago de Como, maravilhoso. O povo de uma mesa falou assim, vem aqui, vem sambar pra gente. Primeiro que, né, a abordagem já é esquisita. Você e o seu irmão, o Henrique. Os dois, vem sambar pra gente. Muito bem. Vocês são brasileiros, vocês têm que saber sambar. E eu sempre fico muito tímida nessas horas, assim, eu não consigo ser muito grosseira, assim, sabe? Eu tô queimando por dentro, eu quero xingar a pessoa, mas eu não consigo. Se foi um italiano que falou, tá bom, então faz um macarrão para nós, você é italiano? O que eu fiz foi mais ou menos isso, eu falei assim, eu danço, eu prometo que eu danço samba para você, mas só se você dançar uma tarantela. Que ótimo!
Então você ficou meio ressabiada, para usar outra palavra mais sutil, ficou meio sentida e falou, e deu troco. Que beleza. Eu amo samba. E eu sambo, eu gosto de sambar. Mas o pedido, né? É o pedido que foi. A forma com que ele falou foi pejorativa. Altas histórias. Sabe? Enfim, foi o que eu disse. Não é uma história engraçada, mas é uma coisa que me marcou. Aí você falou, eu canto, eu danço e você faz a tarantela na sequência. Muito bem. Exato. Isso daí tem versões para vários assuntos, né? De vários humoristas, né? Que encontram outras figuras e pedem para o cara, fora do trabalho dele, me conta uma piada, né? O humorista fala, então você faça me solta uma bomba aí, sei lá, eu quero um militar. Eu faço isso sempre, faço isso sempre. Acontece muito isso, né? Tá num churrasco, canta aí, Thaís. Aí eu falo, então faz um projetinho pro meu banheiro. Que é arquiteta, então tá, pronto. Faz um projetinho assim pro meu canto. Eu nem vou contar o caso mais grosseiro, depois deixa pra lá, mas é isso mesmo, que foi para um humorista que o cara vai para contar uma piada, ele estava no avião e tal. Aí ele deu uma resposta atravessada para a pessoa que perguntou. E o cara ainda falou que ele era mal educado. Bom, muitas histórias. Daqui a pouco você conta mais histórias, vamos falar dos discos todos, né? Produzidos até agora, 4 álbuns e agora a caminho do 5º álbum. E esse trabalho infantil que eu estou interessado em saber também e contar a sua história aí em Lisboa e tudo mais. Falando em Lisboa, vamos ouvir Tanto Mar, que você gravou lindamente, do Chico Buarque, mas você não fez uma tradicional interpretação, pegou a música já é linda e tal, você fez rock and roll. Quem que teve essa ideia? Você que teve essa ideia para fazer Tanto Mar rock and roll? E depois com os vocais? Não fui eu, não. Eu passei umas referências para o produtor musical, que é o Pablo Lapiduças. Passei umas referências do tipo de som que eu queria para essa canção e para o tipo de identidade que eu queria criar para ela. Então, passei uns 3 nomes ali e aí a gente estudou junto o que fazer e ele veio com essa proposta que eu achei incrível, porque ele desconstruiu completamente não só o ritmo, mas o tempo, né? Ele faz umas partes quebradas que não existem na canção do Chico e ainda deu a ideia desse fim cheio de vocais, né, de várias vozes. E eu adorei a proposta dele, achei super... A Adriana fala isso quando você vai regravar uma música, não faça igual, né? Desconstrua, porque não faz sentido você fazer uma versão igual. Claro, sem dúvida. Fecho com a Adriana, claro. E tem que fazer uma coisa com o seu sentimento também, com a sua maneira de encarar a música. Não vai fazer igual que já foi feito, também tem essa, né? Segundo, também não evitar comparações. Então tem que fazer uma leitura que seja mais próximo da sua verdade. Ponto. Né? Então, fecho com a Adriana Calcanho. Tudo! Então vamos ouvir. É muito legal essa versão do Tanto Mar, que é uma homenagem, né, que o Chico fez da Revolução dos Cravos. E você está em Lisboa, né? Sabe tudo já da história desse país aí, de Portugal, e a Revolução dos Cravos é uma canção que os portugueses gostam muito também, né? Eu achei que fazia todo sentido eu gravar pela minha história, do exílio do meu pai, da Revolução dos Cravos daqui, né? Do 25 de abril, que é aniversário da minha mãe, assim, eram muitas coincidências, sabe? E tem os cravos também no visual, que aliás o visual é sempre caprichado do trabalho seu, muito bonito mesmo. Vamos rodar então? Desculpa. Diga, fale. Esse clipe é da Juliana Frug. Juliana Frug, tá dado o crédito. Tanto Mar com a Thaís Reganelli, a música do Chico Buarque, num ritmo que vocês vão gostar. Roda! Festa paz, fiquei contente, ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim.
Navega, navega, canta primavera, pá. Estou carente, manda novamente algum cheirinho de alecrim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, tanto mar. Sei também quanto é preciso, pá. Navega, navega, canta primavera, pá. Estou carente, manda novamente algum cheirinho de alecrim. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. De volta aqui com a Thaís Reganelli, diretamente de Lisboa, que está há um tempão, já 3 anos em Lisboa, na verdade 2, porque 1 ano ela está confinada. Você está num bairro aí especificamente, tem muito brasileiro aí, né, Thaís? Mas você Tem não vê, bastante brasileiro, mas no meu bairro não tem muito, não. né? Isso é bom ou é ruim? Não sei. Olha, Tô brincando que tem uns brasileiros que vão para aí também que vou te contar uma coisa, né? Os caras... quando eu vou, como eu tenho uma experiência mínima assim de viver em outros lugares, eu gosto sempre de viver a vida dos locais. Então, Claro. eu tenho muitos amigos brasileiros aqui que eu adoro, amo de paixão, mas eu gosto muito desse convívio com os locais, né? Eu Isso acho que aí. é importantíssimo você entrar num lugar e entrar na cultura do lugar e não querer impor a sua. Você respondeu o que eu estava brincando de fato. Tem os brasileiros que vou te contar uma coisa, é o seguinte, é o cara que vai para outro país, como fala português, né? E ele acha que ele vai ser como está no Brasil. Então tem que respeitar, como você falou muito bem, respeitar a tradição, respeitar o jeito deles lidarem com as coisas, a cultura deles, já que você está no país deles, né? Assim como alguém que vem para cá tem que respeitar. Acontece que tem algumas figuras, né, que acham que, né, vão lá, vão fazer a mesma coisa que no Brasil. E é diferente, tem que respeitar. Você falou, é perfeito. É isso que eu não gosto quando encontro alguns brasileiros em alguns lugares fora do Brasil, que acham que estão em casa e não respeitam a cultura local, né? Eu Certo? tenho muita preguiça quando a pessoa fala assim, mas o português não sei o que, não sei o que, não sei o que, e fala sem propriedade, porque, além de tudo, não convive com portugueses muito para saber como são, e porque julgam, né, por uma pessoa ou duas. O brasileiro não está muito acostumado com eu vou usar rispidez, mas não é essa palavra, com essa coisa direta do europeu. E eu acho isso apenas uma característica. Eu particularmente gosto, mas é só mais uma característica de um povo. Né? Eu gosto porque, além de tudo, é muito honesto. Eu perdi as contas de quantas vezes eu fui num comércio aqui pedindo opinião e falando, olha, você já experimentou? Você acha se funciona? E eles falarem, olha, isso aqui não tá legal, não compra. Então, do mesmo jeito em que eles são, né, diretos no assunto, para o que você acha que deveria ser simpático, por exemplo, como é que eu chego na Avenida de Berna? Lá, por coincidência, tem uma Avenida de Berna aqui perto de casa. Como é que eu chego na Avenida de Berna? Não sei. O português te diz, não sei. O brasileiro, ele quase inventa um caminho para não te deixar sem a resposta. Eu acho que ele quer tanto ser solícito ou não sei quem, que ele até te atrapalha, porque ele te manda para o lugar errado. Então tem os dois lados, né? Nem conta aqui que nós temos várias histórias, eu e vários jornalistas, que quando a gente teve aí em 97, no Congresso de Jornalistas de Língua Portuguesa, aí em Lisboa, e a gente ficava circulando, procurando piadas, né? Piadas de brincadeira, né?
E aí a gente sempre fazia perguntas na rua, onde é não sei o quê, exatamente o que você está falando. Mas tinha uns que procuravam te falar uma referência. Conheces o Saldanha? Conheces o Saldanha? Conheces o Pombal? Né? A rotatória ali? Né? Uhum. Então, a partir de lá, ele te indicava o lugar. Então, a gente sempre brincava, né? Que se você conhece o Saldanha ou conhece o Pombal, na verdade, o Marquês do Pombal, né? A praça ali é a referência que ele te explicar onde vai para o lugar tal e tal. Isso Né? ajuda, né? E ajuda, mas ele não sabe, mas conhece e tal, e por aí. E a gente brincava muito. Mas tem a resposta, né? Do Raul Sonado, um grande humorista português que vivia aqui na TV Record no Brasil, era muito querido pelos brasileiros, que ele falou, qual que é a melhor piada do português? Ele falou, o Brasil. Só para dar a resposta, porque a gente é cheio de piada de português, né? Genial. Ele falou, qual que é a melhor piada de português? Ele falou, o Brasil. E acabou, né? É uma figura. Mas e você escolheu Portugal por quê? Essa pergunta. Já tinha alguns amigos aqui. É um país muito ensolarado. A língua, por causa Eu diria a Bahia também, né? Só para te contradizer um pouco. O Brasil, né? Uma parte do Brasil. Mas o motivo principal, absoluto, era a segurança. Tá. Claro que poderia ter sido qualquer outro país, mas primeiro era um país com segurança e depois as outras facilidades, que vieram o ensolarado, a língua e você já tem como nação em Berna, você tem o passaporte europeu, né? Que facilita também o seu trânsito aí pela Europa para trabalhar, cantar em outros lugares. Isso ajuda muito, né? Sempre... Com certeza. Eu não nego meus privilégios, não. Certo. Beleza. E tem muito músico aí também. Eu já entrevistei alguns aí em Portugal. Fred Martins, por exemplo, é meu amigo. Né? Eu tenho paixão pelo Fred. Eu gravei música dele no meu segundo disco solo. Eu sabia que você conhecia o Fred Martins. Fred Martins é um querido amigo e sempre eu entrevisto ele aí. Já fiz algumas entrevistas com ele. Aqui no estúdio, na Hora do Rango. Ele veio aqui, gravou, tocou, fez ao vivo e tal. E agora, de vez em quando, a gente troca ainda umas figurinhas e eu entrevisto ele sempre. E ele sempre me dá o panorama, né? Do trabalho. É um cara que está preocupado em fazer a ponte, né, dos povos de língua portuguesa, incluindo a Galícia também, né, a espanhola. Então ele junta tudo isso, estuda a música Cabo Verde, que tem muitos cabo-verdianos aí, angolanos e tudo mais. Ele procura fazer essa ponte, uma coisa que eu gosto muito. E tem muitas pessoas que fazem esse trabalho seriamente. A gente, como jornalista, fez um trabalho superficial, né? Depois eu mando para você. Mas tem, por exemplo, o professor Ivan Vilela, que dá viola, que está aqui em Portugal. Não, ele está em Aveiro, é isso? Aveiro, exatamente. Está dando aula aí e o professor da USP, o nosso mestre da viola, também fazendo essa ponte, esses estudos das conexões, né? Dos povos de língua portuguesa e dessa sonoridade e tal, ele estuda. Tem muita gente fazendo trabalho muito legal aí, e os brasileiros, né, fazendo esse trabalho incrível. O Fred, só citei o Fred e o Ivan Vilela, que já tá bom, né? Tem muitos outros, mas citei dois aqui só para lembrar. E a Adriana Calcanhoto também, que, né, de muita responsa o trabalho que ela está fazendo. Até o Yamandu está aqui também. Yamandu Costa, exatamente. Tem a filha a mulher dele, que é violonista também, francesa. Enfim, muita gente que valoriza a música brasileira. Isso é muito bom, isso é muito bom. E aí, como é que é o trabalho? Aí, quer dizer, você falou, mudou para cá, por questões de segurança, parará, do trabalho, você tendo passaporte europeu, pode circular por aí. Tem bastante trabalho ou está todo mundo na dificuldade aí na pandemia? Não, agora está tudo parado mesmo. Eu peguei edital agora, recentemente aqui, para fazer apresentações pelo país e toda hora a gente tem que adiar porque as coisas não estão boas, né? Então está tudo parado, não tem como trabalhar. Eu não me sinto segura, assim. Até pouco tempo atrás, 2 semanas atrás, a gente não estava em confinamento ainda, desde o Natal até 2 semanas atrás.
e os músicos ainda estavam tocando, tal, mas eu não me sinto segura. Eu, sei lá, sou grupo de risco, não, eu preferia não fazer. Mas tá difícil, assim, porque também não tem grandes públicos, né? Ninguém se sente seguro de ir num lugar para ver. Mesmo o músico que se sente seguro em tocar, nada garante que vai ter público. Claro. Porque tem um receio, né? Mesma coisa quando, vamos supor aqui, depois da vacina, né? Aí vai ter um show da Thaís Reganelli aqui no Sesc, vamos supor, né? Você está aqui em São Paulo, eu vou assistir. Né? Vai ter menos público e tal, mas ainda... Sei, né? Eu também sou grupo de risco, não sei se vou, gostaria de ir, obviamente, mas não sei, né? Eu fico receoso. Eu e um montão de gente, né? E tem uns que estão fazendo aqui, tem algumas experimentações nesse momento no Brasil de fazer com 30% nos protocolos e tal, mas tem gente que não vai, que fica com o pé atrás, né? Para usar uma expressão, né? Então é complicado. Aí também abriu, o pessoal fez shows, né? Que eu sei. Aí... Eu até acho que é seguro, assim, no teatro. Eu acho que, mantendo o distanciamento, eles têm essa, né, álcool, não sei o quê, até acho que dá para fazer, sim. O problema é que quando você abre precedente, começa a ter aglomeração em tudo quanto é lugar mesmo. E perde o controle, né? É isso aí. Estamos falando aí dos jogos de futebol, estamos falando aí dos encontros e tal, né? Que é complicado, você perde o controle. Você proíbe a presença do público em algum lugar, ou diminui a presença do público, mas, de alguma forma, você provoca uma aglomeração. Você falou tudo. E vamos tudo ouvir... política, né, na verdade, porque se você for pensar aqui, na primeira onda, eles estavam super criteriosos, a gente foi sei lá, talvez o melhor país da Europa, em termos de número, não acontecia nada aqui, porque eles fecharam logo, cuidaram logo, não sei o quê. Só que aí, 1º de maio, Dia do Trabalhador, fizeram um encontro entre os políticos e abriram o primeiro precedente. Depois teve a festa do Avante, que também é uma festa política. Conheço, do Partido Comunista aí. Beleza. Exato. E eu acho muito contraditório, né? Porque se a ideia deles é democracia, tem esse probleminha aí da democracia, né? Entre o que é a democracia? É você deixar as pessoas aglomerarem ou você cuidar da saúde das pessoas, né? Então, tá sempre nesse limiar aí. E aqui abriram o precedente para isso, teve um monte de gente infectada. Então, é tudo muito complicado. Até, por exemplo, aqui, para a gente fazer manifestações, né, e reunir contra o governo ou qualquer outro tipo de manifestação na rua, é uma contradição, porque você não pode também fazer uma manifestação que é justa, que é legítima, mas você vai provocar aglomeração. Fica complicado, né? Exato. É difícil lidar, né? Do Emicida, que eu achei muito interessante, não sei se você viu, na época da primeira manifestação que ia acontecer no Brasil, não sei se era do Vidas Negras Importam, eu não lembro direito o que aconteceu, qual foi o absurdo da vez no Brasil. Todo dia tem um absurdo, sabe? Aí ele disse, o título era Por que eu não vou à manifestação? E ele dá vários argumentos e eu achei super coerente, porque ele fala justamente isso, a gente está preservando as nossas próprias vidas, nós somos os que mais se prejudicam. Claro. Né? O povo mais pobre tem menos acesso a medicamento, tem menos acesso ao hospital, tem menos acesso... Então, eu vou me preservar e vou lutar de outra forma. Exatamente. Não, é uma das figuras lúcidas aqui o Emicida e outros tantos aqui da música brasileira que nos alegram muito e nos enche de orgulho, que é um cara que está muito entendendo, né, o momento político e como artista à frente disso, né, botando a cara para bater. Porque tem muitos músicos e artistas e cantores e tal que procuram ficar nessa questão política, né, em cima do muro, né, em geral. Mas ele põe a cara para bater e é uma figura muito importante, entre outros, né? Que, aliás, é uma outra questão que daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão política mesmo, como é que o artista se coloca. Mas antes vamos ouvir mais uma Conto de Fadas. Fala um pouquinho do Conto de Fadas. A música de Nando Freitas, é isso? Isso. Conte aí um pouquinho. Conto de Fadas é uma canção do meu disco infantil.
um projeto infantil que eu fiz. Eu comecei a fazer uns shows infantis, a convite de um espaço de shows de Campinas. Falou, vamos fazer um evento infantil aqui? Eu acho que tem tudo a ver com você. Eu nunca tinha pensado nisso. Falei, vamos. E pensei no repertório, fizemos um repertório cheio de músicas clássicos da nossa infância, Saltimbancos, Arca de Noé, um monte de coisa incrível. Casa de brinquedos, tem tanta coisa. Exato. E coloquei balão mágico, inclusive. Balão mágico, claro. E aí fiz o show e foi um sucesso, assim. Aí comecei a mandar esse projeto para SESI, SESC. Foi uma loucura, assim. Eu rodei o país, rodei São Paulo, São Paulo com todo o interior, todas as cidades, rodei com infantil e vi que era um mercado muito interessante, assim. E aí, fora que é muito divertido, porque você se desconstrói, você se sente à vontade. Você falou, né, da cancha de fazer bar, não sei o quê. Embora eu tenha, sei lá, quase 30 anos de palco, eu sou muito tímida e lido muito mal com presença de palco. E eu lembro que no infantil eu fazia loucuras, assim, cambalhota, pula, grita, coisas que eu não tinha tido segurança para fazer no passado. E aí eu vi que era uma coisa super interessante. Nesse meio tempo, fiquei grávida e resolvi fazer um disco infantil com autorais inéditas. E essa canção, o Nando Freitas é um dos melhores compositores que eu já vi na vida, entre os melhores mesmo, inclusive colocando ele no nicho Djavan, Chico Buarque. E sempre que eu gravo alguma coisa, algum disco, eu preciso ter canções dele junto, porque eu não consigo não gravar. Tem centenas de canções. E achei que tinha tudo a ver essa canção, que é um conto de fadas. Legal. E você também, você falou que estava fazendo versões de canções infantis de outros lugares para o português, vertendo para o português. Como é que é isso? Exato. Tem um canal, eu não lembro se acho que é polonês, o original, e eles distribuem para o mundo inteiro em várias línguas. E eu peguei a parte do português do Brasil. Então a versão chega, vem a letra, eu traduzo, adapto, versiono, canto, gravo, mixo, eventualmente. Meu filho também canta quando tem umas vozinhas. Quantos anos ele tem? Tem 7. 7, já está no ramo também. Como chama? Nino. Nino já está no ramo também. Pronto. Fica tudo em casa. Ainda com esse nome que, né, coitado, não tinha nem chance de... Nino Rota. Nino para ninar. Pode ser uma música. E aí é isso. Toda semana a gente manda uma música nova para o canal e vai fazendo esse trabalho aí. Legal. Então, trabalho infantil. Vamos ouvir então o Conto de Fadas. Roda! Era uma vez um trovador que se apaixonou pela donzela mais linda. Ele lhe deu o seu amor e após 50 anos gosta dela ainda. Era uma vez um cantador que ajoelhou na frente da janela de noite. Cantarolou uma canção de amor dizendo para sua bela seu mote. Era uma vez alguém como eu, dizendo para alguém como você: estou perdidamente, loucamente, realmente encantado. Era uma vez um roubador que viu beleza pela sua cela na rua.
rabiscou sobre uma velha telha, mil juras. Era uma vez um bom doutor que ajudou a paciente bela, sem vida. Ele curou o coração, mas não o amor, e se casou com ela em seguida. Era uma vez alguém como eu, dizendo para alguém como você: estou perdidamente, loucamente, realmente admirado. Era uma vez um escultor que se perdeu ao ver uma aquarela exposta. Ao conhecer a sua autora, descobriu que era ela sua resposta. Era uma vez um diretor que se acostumou a ver na tela a verdade, até que ele encontrou um novo amor e a vida virou realidade. Era uma vez alguém como eu, dizendo pra você o que se diz: estou perdidamente, loucamente, realmente, totalmente feliz. Uma vez alguém como eu, dizendo para alguém como você: estou perdidamente, loucamente, realmente apaixonado. E estamos de volta, seguindo para Lisboa, falando com Lisboa, com a Thaís Reganelli, está contando a sua história, né? Já fez um resumo em vários capítulos aqui da série, que vai sair no Netflix, né? Nós estamos fazendo aqui um resumo, né? Nasceu em Berna, a história é bonita, nasceu em Berna, depois foi morar na Itália, veio para o Brasil, depois foi morar na Itália, agora está morando em Portugal, né? Internacional Reganelli, que tem a ascendência italiana também. Você canta italiano também, Thaís? Canto. E as canções que o Vinícius fez em italiano são lindas também, né? A São. Casa, por exemplo, ele escreveu Exato. também em italiano, né? Tão linda, né? Já, às vezes a gente fazia essa em italiano. E tem as figuras que traduziram músicas brasileiras para o italiano, como o Sérgio Bardotti, que é um querido, né? O falecido, grande produtor de televisão da Itália, amigo do Chico Buarque, do Vinícius, do Toquinho. É de onde veio o Saltimbancos, inclusive. Exato. Né? O Bardotti é uma outra emblemática, né? Ele traduzia canções do Chico também para o italiano, vertia, que é legal também fazer essas coisas. Eu sinto sempre vontade de pegar uma música brasileira, né? E pegar e traduzir para a língua local, né? O italiano, o francês, né? E é legal, sim. Eu acho que é muito legal. O Bardotti prestou grande serviço para a música brasileira. E ele adorava a música, o Brasil e a canção brasileira, né? Uma figura interessante. Quem não, né? Quem não? Aí é que vai a pergunta, você deu o gancho que eu queria. Quando você fala de música brasileira, aí Portugal conhece a música brasileira, né? Aliás, eles conhecem muito mais do que nós conhecemos a música deles, né? Isso acho uma coisa, fato. Uma contrapartida desequilibrada. Não existe essa contrapartida, é desequilibrado, né? Eles conhecem muito mais do que nós. Agora, quando você vai para outras regiões aí da Europa, que o pessoal tem de referência do Brasil? Quando você vai tocar, você vai mostrar o seu trabalho, muito bem, mas qual que é a referência deles? Ainda é a bossa nova ou já mudou muito isso? Hoje tem outros artistas que têm espaço aí na Europa. Olha, no meio onde eu circulo, ainda é a bossa nova. Ainda são Elton, Chico. A gente sabe que a música brasileira chegou muito na Europa com outras coisas, como é que chama o menino do Ai Se Eu Te Pego? Esqueci. Michel Teló.
Isso. Michel Teló chegou com muita força, lá 10 anos atrás na Europa. Sim. Alguns desses Teve a lambada lá para trás também, né? Se for pensar assim também. Tem essas ondas, né? Essas músicas que colam, né? Chiclete que a gente fala, né? Eu acho que também tem a ver com programas de televisão, né? Porque a novela brasileira é vendida para todos os países, tanto da Europa quanto a África. Então, como essas canções estão nas novelas, acho que chega com força também, e também porque eles têm grana para investir, né? De fazer divulgação fora. Mas, nos lugares onde eu toquei, muita gente conhece Chico, Tom ainda como sendo a canção brasileira. Jorge Ben também, Jorge Benjor, Caetano, essas coisas também. É legal. Ainda tem uma expressão, mas perdeu-se um pouco, né? Antigamente a gente tinha mais força ainda, né? Os tinha artistas muito mais força. Tanto que na geração seguinte, sei lá, 2 gerações depois, sei lá, Marisa Monte já não é tão conhecida quanto o Chico, o Edu. Mas tem espaço ainda, tem espaço. Tem espaço, tem. E a Adriana Calcanhoto, aí em Portugal, fez o seu nome também, né? Os baianos também têm muita força aí em Portugal, né? A música baiana em geral, Bete Sangalo, Daniela Mercury. Essas pessoas lotam show sempre. Eu fui num concerto da Adriana que saía gente pelo ladrão, assim. Eu fui em 2 aqui, na verdade, os 2 lotadaços, assim. Ela tem muito público, e não estou falando de público brasileiro. Português mesmo, o público europeu que acompanha e tal. E a música de Cabo Verde, de língua portuguesa, eu estou falando cabo-verdiana, angolana, enfim, também tem espaço aí na Europa, bastante. A música africana, vai, digamos assim. Tem muito. Inclusive, 2 dos músicos de maior evidência aqui, sei lá, que eu tenho visto, são africanos, né? O Dino Santiago, a Mayra Andrade, são 2 nomes que estão super, assim, ele ganha todos os prêmios, ela está fazendo um sucesso brutal. A Mayra é cabo-verdiana, só para pontuar. Mas eles fazem um baita sucesso aqui, tem muito público. E você, o que você está almejando aí para a sua carreira? O que você está planejando? Daqui a pouco você vai falar. Né? Eu só perguntei antes para o próximo capítulo. Né? Vamos ouvir agora a jazz. O que é essa? Conta um pouquinho da música do Zé Siqueira. Fala para nós. Do Zé Siqueira, é uma brincadeira, né? De um fim de relação com agora jazz, né? E com essa coisa que o músico brasileiro diz jazz, né? Não diz, eu toco jazz, eu toco jazz. Então, um joguinho de palavras aí. Um clipe também que a gente fez na guerrilha. Todos os clipes que a gente faz são na guerrilha. O Conto de Fadas que a gente acabou de ouvir, inclusive, a gente estava de férias em Barcelona, férias mais ou menos, a gente resolveu passar 2 meses na casa da bailarina que faz o clipe, e o marido dela, que é o Nando Freitas, que é o compositor. Então a gente fez esse clipe a 4 mãos em 5 horas, e é um clipe que tem um visual muito trabalhado, assim. O que eu quero dizer é que sempre na guerrilha. Claro, e juntando os amigos, né, Thaís? É o jeito de fazer. Nesse momento da pandemia, tem que ter a solidariedade, a união dos artistas para fazer e para ultrapassar esses obstáculos todos e superar essa crise. Tem que na base da amizade, da camaradagem, da brodagem, como diz o pessoal aqui do rap. Tem que ser da brodagem. Então, rola muito isso. Vamos ouvir, então, a música do Zé Siqueira, agora jazz, que o Djavan gosta de falar jazz, né? Também, né? Mistura também. E já era, né? O do jazz do já era. Roda! Roda! Tanto
de vez. Abusou da regra 3, chorar não cola não. Ele tinha aberto o coração dela de vez. Abusou da regra 3, chorar não cola não. Desdenhou e ela não segurou a onda. Levou o amor que ele tinha guardado num cofre fechado, com cadeado. Ele tinha aberto o coração dela de vez. Abusou da regra 3, chorar não cola não. Tinha aberto o coração dela de vez. Abusou da regra 3, chorar não cola não. Estamos de volta com a Thaís Reganelli, diretamente de Lisboa. Eu gosto de falar assim, para falar que a gente é internacional. Né? Podia ser diretamente aqui da minha casa, o que é verdade também, e diretamente da casa da Thaís, lá em Lisboa. O Nino está aí na área, já está na escola. Daqui a pouco ele dá uma canja para nós. Estou brincando. Eu queria que você falasse... Hein? Não tem como ele sair agora, não. Claro. Não está tendo aula, Tá... Ou é remoto? Aula remota? Eles adiantaram as férias de Páscoa, que são 2 semanas, e agora ele vai começar segunda-feira teleaula. Teleaula. E que alguns lugares também estão fazendo com a classe com menos alunos, né? Para os pequenos também, né? Para os miúdos. Agora em Portugal eu não sei se não fechou tudo, não, porque ficamos o pior país da Europa, né, em termos de número. Estava bem e piorou a coisa, né? Uhum. Mas o que você projeta aí para você em termos de trabalho aí para frente? Como é que você está se organizando? Você está lançando o single aqui para nós nas plataformas, né? Em todas as plataformas digitais. Esse single você lançou no fim do ano passado, né? Oficialmente. E está lançando esse material seu. Mas o que você pretende? O que você organizou ou você não está querendo fazer nenhuma agenda nesse momento? Vai esperar passar tudo, baixar Eu cheguei a começar a me organizar. Eu fiz um material, umas coisas de contato, fiz uns prévios contatos. Mas quando as coisas pioraram de novo e eu percebi que não ia adiantar nada eu fazer isso, porque durante esse ano de pandemia, muitos lugares fecharam, outros vão ter que cumprir as agendas que foram canceladas. Então, a gente vai ter um ano e meio, 2 talvez, de agenda perdida para novos artistas, porque eles vão ter que cumprir o que eles já tinham marcado antes e cancelaram, né? Uhum. Quer dizer, uma coisa represada do ano passado que vai ter que cumprir, né, o que já Exato. Foi agendado, entendi. Então, assim, eu tô doida para fazer show. Eu mesma tenho que cumprir alguns que foram cancelados e eu vou ver como é que vai acontecer isso quando voltar. Tô doente para fazer show. Tô precisando. Não fala isso, show. Não fala doente que eu já fico triste aqui. Não é doente. Está ansiosa por fazer show. Tô doida. Doida, ansiosa. Doente não, por favor. Né? E a questão é assim de não ter. E você está fazendo lives assim como uma forma de compensação. Você está produzindo clipes, está trabalhando e tal, mas você tem feito lives? Eu fiz 4 lives antes de lançar o single, até para esquentar o público, mostrar como que música que ia ser lançada, enfim. Foi um trabalho de divulgação que eu fiz. Depois eu não fiz mais. Agora talvez eu faça mais uma.
Mas o que me preocupa, assim, agora de forma fria, né, a avaliação de carreira, que a gente fica um ano pensando na carreira, né, nessa Tem tempo pandemia. para pensar, né? Para ter esse lado positivo. Realmente, show é o que dá dinheiro. E a gente está numa posição muito ingrata, porque a gente não tem nada para vender. No máximo, a gente tem pedidos de streaming. Ouça minha canção, porque isso reverte em plays e isso pode gerar receita. Mas também uma receita tão pequena e parece que a gente não chega, sabe? É um moto contínuo, é uma patinada que parece que nunca chega. Então é isso, assim, tem essa crise existencial de carreira, de doação, 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 doação e não ter nada em troca, porque além de tudo, o governo acha que não somos úteis, né? Não merecemos um auxílio, não merecemos. Estou falando de maneira geral, tá? Estou generalizando, mas claro, Não, no Brasil isso é super realidade, o que você está falando. É Mas verdade. aqui teve o PROAC, por exemplo, que aconteceu uma coisa inédita esse ano. Todos os suplentes foram contemplados. Então, isso é uma vitória, eu achei. Foi uma coisa super interessante. O problema é que nem todo mundo conseguiu fazer o edital. Nem todo mundo tem o nome limpo, nem todo mundo tem acesso a um computador, nem todo mundo... Então, né, tem tantas camadas essa profissão e eu vejo que essa patinagem, assim, que Tá não sai do difícil lugar. mesmo. Aqui em São Paulo mudou um pouquinho as regras do PROAC, que estava em cima do ICMS, agora vai ser direto do governo, que causou uma grande polêmica, né? Só para citar aqui em São Paulo, que eu acompanho bem. Eu E acho que isso pode ser bom, analisando friamente. é, Porque eu, como artista, já dependi muito de captadores, e os captadores estavam querendo infringir a lei. Tipo, eu chegava a receber proposta assim, a gente vai tirar 30%, mas por lei, o captador só pode pegar 10%. E tá. como é que você justifica esses 20%? Não, Você vai ter que... aí já é rolo, né, Thaís? Aí já é rolo que estão roubo. propondo. Agora, Então, a eu acho polêmica que daqui é não está que pode saindo. se transformar num edital político. Essa sempre é a questão colocada, né? E aqui fica sempre essa questão política. Como também tem o auxílio da Lei Aldir Blanc aqui no Brasil, que está chegando dinheiro para algumas pessoas, que foi uma iniciativa da Câmara, do Parlamento brasileiro, da Câmara, do Senado e tal, e o dinheiro está chegando e tal, mas há dificuldades burocráticas também. Enfim, sempre essa questão. Mas os artistas estão se unindo aqui no Brasil todo para tentar reverter esse processo. Mas acontece que o governo não tem interesse em cultura. Então, é uma coisa muito clara. Então, você deve ouvir aí notícias do Brasil diariamente, que devem deixar você aí sim, né? Mas aí, né, mais triste, né? Porque aí é dureza mesmo. Então, é isso, basicamente. Vendo Essas de fora questões. parece mais surreal do que eu acho. E Porque a dentro gente também é discute... surreal. Aqui. Eu não sei te dizer, Thaís, sinceramente, todo dia eu faço várias entrevistas, converso com vários artistas. As pessoas procuram descobrir e tal, mas o fato é que ficam revoltadas com a falta de vontade. Tem um problema aqui, por exemplo, tem vários, né? Na área de cultura, ele não gosta de cultura e tal. A Cinemateca aqui está com crise pode acontecer qualquer coisa, está fechada, pode queimar 250 mil rolos de filme, só para falar aí para a sua família, aí, os cineastas e a área de cinema, pessoal aí das artes visuais, é um absurdo e ninguém toma providência. Tá bravo o negócio, tá bravo em todo. O que é cultura é desprezado, entendeu? Então, é bravo. Vamos ouvir mais uma música para não ficar muito triste. Vamos ouvir uma live, um show, né? Que você fez no Cassino do Estoril, aí pertinho, quer dizer, só grudadinho aqui com Lisboa. Você vai lá no Estoril, pega um comboio e chega lá no Estoril tranquilamente, certo?
Pois. É um comboio que a gente pega, certo? Eu estou explicando. Exato. Trem. É o trem, popular trem. A música é de quem que é sua, essa canção? Um dia, conta um pouquinho da canção. Sim, é uma canção minha, da Fernanda Dias e do Fausto Nascimento. Foi feita via internet, que na época eu morava em Barcelona e eu no Brasil. E essa versão foi uma versão toda, ela é para ser um samba canção. No disco ela é um samba canção, mas essa versão que a gente fez, ela é uma versão de SOS, de socorro. Tanto que várias vezes tem o código Morse. Fala no finalzinho, eu prestei atenção nisso. Você até para e a banda vai no compasso esperando o pipi-pipi do código Morse. É isso mesmo, Exato. SOS. É o SOS. É o SOS pelo amor ali que acabou. Como é que eu pude um dia amar você? E o SOS pela cultura brasileira, acabei de te dizer, da Cinemateca e de outras áreas da música e do cinema e tal, que correm risco aqui no país cujo inominável despreza a cultura. Vamos rodar. Eu aproveito aqui para... Né? Tá certo. Vamos rodar, então, um dia a música direto do Cassino do Estoril, que, aliás, é muito legal. Está aberto o Cassino do Estoril? Pergunto. Não tenho a menor ideia. Não deve estar, porque está tudo fechado, está proibido. Não pode estar aberto. Só se for clandestino. Aí cassino clandestino é outro departamento. A música da Thaís Reganelli, do Fausto Nascimento, Fernanda Dias, Roda um Dia, direto do Cassino de Lisboa. A gravação de quando foi essa gravação? Foi do ano passado. 2020. Antes da pandemia. É. Roda. Falar do amor, da insônia que passei. Eu não vou cantar a dor quando chorei e implorei. Não, eu não vou cheirar a flor que ganhei e não cuidei. Eu não vou guardar rancor, já superei, lhe perdoei. Mas eu não quero mais você, não lhe reconheço mais. Agora durmo em paz, já que nem posso perceber como é que eu pude um dia amar. Sufocou e lhe deixei. Não vou gritar, por favor, me humilhar, desesperar. Sim, quero sentir o sabor do que vivemos sem parar. Eu vou guardar o seu frescor no fundo do meu paladar. Mas eu não quero mais você, não lhe reconheço mais. Agora durmo em paz, já que nem posso perceber como é que eu pude um dia amar. Sufocou e lhe deixei. Não vou gritar, por favor, me humilhar, desesperar. Sim, quero sentir o sabor do que vivemos sem parar.
perceber como é que eu pude um dia amar. Você. Estamos de volta aqui com a Thaís Reganelli, diretamente de Lisboa, aqui na reta final. Vamos falar um pouquinho mais do trabalho dela aqui. Já contamos a história toda, foi em vários capítulos, né? A situação política do Brasil aqui, você acompanha daí de fora. Você acompanha as notícias do Brasil ou você desencana, como diz o outro lá, desencana? Não, acompanho sim, eu não consigo ignorar, não. E o que você tem a dizer? Boa essa pergunta. Você tem 5 horas? Não, imagino, porque isso é o seguinte, você tem contato com outros estrangeiros na Europa, em Lisboa, explicar o que acontece no Brasil. Você acabou de falar aí, en passant, você falou assim, todo dia tem uma novidade, uma desgraça, né? Alguma coisa assim, você falou. Não é? Imagina explicar para quem não é do país, né? Olha, está acontecendo isso, todo dia tem uma pancada, né? E os jornais daí repercutem, né? Os jornais, né? Eu lembro de uma coisa que, quando eu me mudei de Berna para Campinas, uma coisa que me marcou na primeira semana foi ver gente dormindo na rua. E um mês depois, a gente já não liga, porque a gente acostuma. E é uma coisa horrível de se dizer. Eu acho que a gente acostuma com tudo no Brasil. A gente acostuma com centenas de mortes, a gente acostuma com racismo, com feminicídio, todas essas pautas assim, né, que são absurdas. E a gente vai acostumando e não deveria acostumar. E a gente acostuma porque nada acontece, porque as coisas continuam. E porque isso é muito falado o tempo inteiro e tem isso em todos os jornais o tempo inteiro. Agora, se você senta com um europeu, um amigo europeu, e você conta qualquer história da tua vida e coloca um detalhe de alguma coisa que você fez, por exemplo, outro dia eu estava conversando com uma amiga minha portuguesa e falei para ela assim, eu cantava num lugar e para ir para casa eu guardava o cachê na meia, né, dentro do sapato, ia morrendo de medo, depois ligava para o cara da rua para ele abrir o portão para mim, para ele me acompanhar, torcendo para ele não estar em conluio com os assaltantes, porque às vezes a gente sabe que tem isso, né? O cara da motinha que te acompanha até em casa está em conluio com o cara. E lembro de pensar nitidamente que eu não poderia colocar o cachê na calcinha, por exemplo, porque eu poderia ser estuprada. Então era pior ainda. Nossa Senhora. Então, assim, você não sai de casa sem ter um planejamento, né, no Brasil, sem pensar, eu preciso levar o dinheiro para o assaltante, preciso, sei lá, se eu tiver com alguma joia, eu preciso tirar. Então, quando você conta alguma história para alguém, coloca um detalhe de alguma coisa do seu dia a dia que você faz por segurança, a pessoa não acredita. A começar por ter porteiro no prédio, que é uma coisa que todo prédio do Brasil tem porteiro, quase, né? 90% dos prédios tem porteiro. E é o básico da segurança, né? E a gente acostuma, a gente fala, no Brasil, o que eu vou fazer para me sentir segura? Eu vou tentar comprar uma casa num condomínio para eu poder caminhar à noite dentro do condomínio. É muito sem sentido isso, é muito complicado. Se acostumar com uma realidade. Aí a gente entra também, Thaís, o que você está comentando, né, da questão da segurança e tal. Você nem falou da política, que nos poupou essa questão, que daí imagino que seja mais louco explicar da política do país. É a desigualdade social no Brasil, né, que é imensa, né? Ficou explícita ainda mais na pandemia, nas pessoas que não podem ficar no confinamento. O cara mora... Como é que o cara vai ficar isolado se ele mora junto de um monte de gente? Como é que ele vai ficar confinado se ele é obrigado a sair para trabalhar, não porque ele queira? Pegar o ônibus lotado. Pois é. Então, a desigualdade social é a questão mais clara para ser discutida aí, né?
para nós brasileiros e tal, né? Sim. E que o português pode entender claramente, né? Porque eles sabem das dificuldades, né? E Mas é leem que tudo. quem detém o poder, quem detém o dinheiro, não quer mudar essa situação. Pois é, a elite. Aí é uma Sempre discussão foi assim. política longa, né? Porque Verdade. olha só que engraçado. A gente tem um colega, um ex-colega de trabalho do meu marido. Eles estavam conversando. Ele falou: como que é a vida aí? Não sei o que. Que ele cogitou a hipótese de vir. E ele falou assim: e os salários? E aí a gente disse que, em geral, todo mundo ganha igual. Não tem assim, nossa, o médico ganha, pá, vou ser médico porque eu quero ganhar muito. Ah, não, eu quero ser advogado porque eu quero, assim, um professor e um médico ganham, né? Tá tudo muito parecido, todas as profissões são muito parecidas aqui. E aí ele falou assim, então eu não quero ir porque eu não quero ter uma vida mais ou menos. Eu não quero, porque Não, mas para o ele cara aí isso é uma não vida mais ou entendeu menos. o que acontece quando há menos desigualdade, né? E num país Porque que ele tem. só pensa no dele. Aí realmente aí não tá enganado. Ele está Ele enganado não aí. quer abrir mão do condomínio dele, que ele acha bom morar num condomínio com Pois é. 50 seguranças. É uma questão complicada, né, Thaís? A gente pode falar realmente 5 horas aqui, mas está no finzinho do programa. Eu quero agradecer muito a sua participação. Eu queria saber o seguinte, antes da gente ouvir a última, que é o Pastor, uma música do repertório do Madre Deus, que você escolheu a dedo, lindíssima canção. Eu acho que é uma coisa que está impregnada em você, aí, um pouco morando em Portugal, esse som incrível do Madre Deus, né? Que infelizmente acabou, mas é um som que marcou muito para nós aqui que gostamos da música portuguesa, especialmente desse trabalho do Madre Deus. Mas daqui a pouco a gente fala. O seu trabalho está todo em streaming, a gente pode entrar em pegar, por exemplo, esses 4 álbuns que você já produziu, o que você está lançando, o Como um Último Beijo, está tudo a gente pode entrar, Spotify, Deezer, essa coisa toda? Explica para nós. Sim, tem absolutamente todas as plataformas Legal. digitais. Os outros 4 álbuns também. Os outros 4 álbuns. Também. Tá tudo, tudo, tudo. Aqueles o duo com o seu irmão também, com o Henrique, também está Coloquei lá. recentemente também, Então sim. tá tudo lá. É só entrar, pôr lá, Thaís. E por que é grafado com trema, o I? Isso é por causa do francês. Eu ia perguntar isso no começo, eu resolvi perguntar no fim aqui. Só Se não para. tivesse o trema, eles leem té. O É, A e o I vira E em francês. então ficou Thaís mesmo. Para E você. na internet a gente escreve o T-A-I-S, né? Exato, Não exato. tem o trema. Não dá para Não. botar o trema na internet. Thaís Reganelli, 2 L's, né? É tudo. Quais são os canais? Instagram? Conta aí para nós. Dá o serviço. Dá o serviço. Serviço. Instagram, Facebook, Thaís Reganelli Oficial com 2 Fs, é a página. Depois tem 2 Fs? Não entendi. 2 de Fs? oficial, em Ah, oficial. oficial. Tá. Tem no Palco MP3, tem Bandcamp, tem Deezer, tem Apple Music, tem YouTube, tudo Thaís Reganelli. E aí o pessoal quer entrar em contato, ouviu a sua entrevista aqui, acompanhou pelo YouTube da TVT, pela Rádio Brasil Atual e quer entrar em contato, quero conversar com você, falar de música e tal, qual o caminho? Tem o site, thaisreganelli.com. Uhum. E as plataformas onde eu mais consigo responder são mesmo pelo Facebook e o Instagram. Você responde você mesmo e vai comentando e tal, vai trocando impressões com o pessoal que acompanha o seu trabalho. Legal. Sim. Então esse é o caminho. Então tá feito. Quero agradecer muito, Thaís, pela, né, a paciência. Aí já são quantas horas de diferença? Algumas horas, 5, 6, 3 horas, né? Portugal, 3 horas de diferença agora. Quero agradecer a tua presença aqui, virtual, né? Eu falo presença porque é o hábito, né? Para mim, estou junto com você. Mas Né? eu estou presente. Está presente, mas virtualmente. E aí a gente vai ouvir aqui, antes de se despedir da última canção, o Pastor, que é do repertório do Madre Deus, a música do Pedro Alves Aires Magalhães, Rodrigo Leão, Gabriel Gomes e Francisco Ribeiro, com a voz incrível da Thaís Reganelli.
E também uma homenagem à grande querida Teresa Salgueiro, que tanto sucesso fez aqui no Brasil. Por que você escolheu essa canção para a gente encerrar? Engraçado, essa música eu já era apaixonada, e tanto que esse registro que eu te mandei aí, eu nem sonhava em morar em Portugal ainda, quando a gente tocava essa música, para você ver como influenciava já, né, a música europeia e tal. Eu achava uma música linda e resolvi mesmo tirar para tocar, e essa tem uma versão bem parecida mesmo com a original, porque eu acho que ela é muito forte e tinha que ser desse jeito. E engraçado que o baterista que está nesse dia aí, nessa gravação, é o que foi anos depois convidado para tocar com os Madrideus. Que legal. Ele conheceu o Madrideus através de mim por causa desses shows que a gente fazia, e depois foi convidado para tocar com os Madrideus. Então, uma coincidência feliz aí. E a Teresa Salgueiro está aí ainda em atividade aí em Portugal? Está em atividade, sim. Firme e forte. Legal. Bacana, então, ó. Um abração virtual, um beijo para a família, saúde. Como é com alguma expressão portuguesa, se você quiser dizer agora, é o momento, fica à vontade. Beijão. Obrigadinha. Como é que é? Como é que é? Obrigadinha. Obrigadinha. Muito bem. Valeu, então, Thaís. Obrigado mesmo. E até a próxima. E um abração para o seu pai. Depois você me passa os contatos todos, seu irmão, a turma toda, né? Maravilha. E a gente deseja saúde para você continuar no seu trabalho aí tão bacana, tá bom? Valeu. Muito obrigada pela entrevista, adorei, foi uma delícia e cuidem-se, não ouçam o que o cara fala lá, cuidem-se. O inominável, aqui a gente não fala o nome, é inominável. Tchau, Thaís, até. Tchau. Obrigada, tchau.